Olha, a frustração depois da partida foi palpável, né? E teve um nome que ficou muito na boca do pessoal, para não dizer na mira mesmo, o Everton. Uma falha ali no momento chave acendeu um pavio bem curto. Curtíssimo. E, nossa, as palavras foram duras, né? Coisas como imperdoável, vergonhoso. O que mais se ouviu foi, assim, a comparação da reação dele. Ou da falta de reação, né? Exato. Teve gente falando em reflexo de bicho preguiça, teve quem comparou com um idoso. Isso mexeu muito, sabe? Com a memória recente do torcedor. Totalmente. Foi quase automático o pessoal começar a puxar outros lances, outros momentos que ficaram marcados, né? A final da Libertadores de 21 contra o Flamengo, Isso. aquele jogo do Mundial contra o Chelsea também em 21, até lances contra o Corinthians foram lembrados. A pressão foi tão grande que a discussão sobre ele ir para o banco esquentou muito rápido. Nossa, muito rápido. E aí, claro, começam a surgir nomes, né? Léo Jardim, Fábio. O pessoal já começa a pensar em alternativas, é natural. Sim. Mas, assim, teve quem defendeu também, né? Ponderou, lembrou de umas defesas importantes que ele fez logo depois da falha, ou até o histórico dele todo no clube. Só que, vamos ser sinceros, a crítica predominou. Falou bem mais alto dessa vez. Muito mais alto. Chegou num ponto que surgiram até acusações bem pesadas, né? De gente insinuando que ele estaria vendido, fazendo corpo mole, algo bem sério. É uma acusação gravíssima. E essa insatisfação toda não ficou só no Everton, né? A sensação geral, principalmente ali no primeiro tempo, foi de um time meio perdido em campo, sabe? Sem muita direção. Isso, sem saber o que fazer. E aí as críticas naturalmente se espalharam, miraram bastante no Abel Ferreira. Com certeza. Questionaram muito a escalação inicial, por exemplo, por que o Vanderlan titular, por que Maurício ou Aníbal Moreno no banco naquele momento. E não foi só isso, né? Não mesmo. A demora para mexer no time, para tentar ajustar as coisas ali durante o jogo, isso também pegou mal para muita gente. Pegou. E as próprias substituições depois, né? A saída do Vitor Roque, por exemplo, gerou muita discussão. Ficou aquela impressão de uma postura talvez um pouco mais defensiva, que alguns até chamaram de covarde, uma dependência muito grande de um lance individual para resolver. É, o que acaba nos levando para outra questão que marcou o jogo, a despedida do Estevão. Era para ser um momento, poxa, de celebração, né? Mas acabou ficando com um gosto meio amargo por causa do resultado, da atuação geral do time. Exatamente, teve agradecimento, claro, aquele apelido Obrigado Cuiabamã apareceu bastante, desejo de sucesso na Europa, o reconhecimento pelo que ele fez existe. Sim, existiu. Mas, por outro lado, choveu crítica também, né? Muita gente achou a atuação dele, especificamente nesse jogo, bem abaixo do esperado. Usaram termos como mundial fraquíssimo. É, as comparações com a saída do Endrick, que foi num contexto totalmente diferente, acabaram sendo inevitáveis e, na maioria das vezes, desfavoráveis para ele, né? A sensação que ficou para muitos é que a festa de despedida meio que foi prejudicada pelo desempenho coletivo. Foi ofuscada, né? E tudo isso, claro, alimenta a frustração geral com mais uma eliminação em Mundial. Volta aquela conversa da maldição do Palmeiras nesse torneio. Sempre volta, né? A dificuldade histórica contra os times europeus é um roteiro que o torcedor sente que se repete um pouco e aí começa a comparar com o desempenho de outros clubes brasileiros. E não parou por aí. Sobrou para mais gente, né? O Vanderlan foi muito criticado por alguns erros defensivos e principalmente por um lance específico ali no final. Aquele toque de calcanhar? Isso, aquele toque de calcanhar que foi visto como um excesso, né? Um preciosismo desnecessário para aquele momento tenso do jogo. E isso puxa outra discussão ainda, Uhum. sobre os reforços, né? Se o investimento que foi feito realmente resolveu as posições que eram consideradas carentes. A lateral esquerda, por exemplo, continua sendo um ponto de interrogação para muita gente. Continua, e até a atitude de alguns jogadores depois do jogo virou pauta, né? Fotos, vídeos curtos que circularam, tudo foi muito interpretado ali. É sempre complicado isso. Uma parte da torcida olhou e interpretou como, sei lá, falta de comprometimento, falta de sentir a derrota mesmo. Uhum. Outra parte já defendeu, argumentou que eram reações normais, que as imagens estavam fora de contexto, que jogador também é ser humano e reage de formas diferentes, mas o fato é, gerou ruído, gerou debate. Gerou bastante ruído. E todo esse cenário, né? Críticas
individuais fortes, questionamentos táticos ao treinador, a frustração com o resultado, isso tudo meio que cristalizou um sentimento que já vinha aparecendo em alguns comentários, a ideia de um fim de ciclo. Exato. E não só para jogadores específicos, como o próprio Everton, que a gente mencionou no começo, mas essa sombra do fim de ciclo pairou até sobre o comando técnico do Abel Ferreira para uma parte da torcida. Claramente é um momento de muita reflexão, muita cobrança, tanto interna quanto externa. Uma decepção grande com peças que são consideradas chave e um debate agora bem intenso sobre qual caminho o time deve seguir daqui para frente. Exatamente. O clima agora é de buscar respostas e talvez repensar algumas certezas que pareciam bem sólidas até pouco tempo atrás. E com essa ebulição toda de sentimentos e opiniões, a atenção se volta para como o time vai reagir nos próximos compromissos.